quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto, onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Eu queria saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco no canal 126, a TV aberta, ou no canal 85 da Sky, ou aqueles que nos assistem pelo YouTube, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos já 2 semanas atrás sobre a palavra. E hoje nós vamos falar sobre por que nós consultamos a palavra. Vamos começar isso aqui com o pastor. Eu esqueci de apresentar os dois pastores, pastor Alexandre Brasil. O pastor Josias. Vamos começar com o pastor Josias. Pronto, hoje nós estamos invertidos, né? O âncora aqui do nosso aqui. Eu tenho que aprender com ele, pô. Eu tenho que aprender com ele. Fica agora difícil. Você é o âncora e o barco. Fica constrangido, né? E tal. O Josias aqui fica um pouco inibido, Isso. né? Ah, tá certo. Depois ele faz uma avaliação aí. Depois Não, é uma honra, é uma alegria estar com vocês aqui. Mas a primeira abordagem que eu gostaria de fazer acerca desse tema da consulta à palavra, que é uma expressão que nós utilizamos no dia a dia, né? Consultou o Senhor, consultou a palavra, e a experiência da consulta à palavra é uma experiência maravilhosa, né? Aquilo que o Senhor tem feito, a maneira gloriosa como o Espírito Santo age, respondendo através da palavra, é algo glorioso. Mas há um aspecto na consulta, que a consulta ao Senhor, ela é bíblica e ela se dá em diversos momentos na palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, buscar o Senhor, buscar ouvir a voz do Espírito Santo, buscar a direção do Senhor, buscar uma resposta do Senhor, é algo que faz parte da relação do homem com Deus. Desde o início, desde o Éden, Deus descia na virada do dia, né, para encontrar, para conversar. Quer dizer, Deus sempre quis falar com o homem, Deus sempre quis interagir com o homem. No momento que o homem peca e perde a condição de falar com Deus, da comunhão, do acesso ao Senhor, então ali já como primeiro ato vem o sangue do animal, o sangue do cordeiro, e foi necessário, e aí a gente vê toda a história, vem o Senhor Jesus e o Cordeiro de Deus, enfim, depois o Espírito Santo de Deus. Mas a expressão
que é interessante para nós e que o Senhor trouxe para nós, e aí o pastor Amadeu certamente já fez uma abordagem do ponto de vista da nossa história, da nossa experiência histórica, né? A Igreja Cristã Maranata, como o Senhor nos deu essa bênção, como o Senhor nos conduziu, é que o Senhor nos deu, através da palavra que é viva, né, a oportunidade de consultarmos ao Senhor através da palavra. Então, não é consultar a Bíblia, não é consultar um livro, a letra que mata, não, é consultar ao Senhor. Nós vamos ao Senhor, o Senhor nos deu a palavra viva, o entendimento da palavra viva, a palavra revelada, a palavra discernida, a aplicação que vai além da letra, e aí uma vez que temos essa bênção, nós buscamos ao Senhor e, ao abrirmos a palavra, na comunhão do Espírito Santo, nós estamos perguntando a Ele e Ele usa esse recurso que Ele nos deu para nos responder. Era essa abordagem inicial que eu queria fazer. Muito bom. É importante que, quando se fala consultar o Senhor, a Bíblia é um dos instrumentos que nós temos para consultar o Senhor. Nós vemos que o Senhor às vezes responde por Urim, por Tumim, por profeta, por sonhos, por visões, várias maneiras o Senhor fala conosco, e quando nós perguntamos ao Senhor, o Senhor precisa de uma resposta para esse assunto. Às vezes nós dormimos e nos sonhos o Senhor nos dá uma resposta. Às vezes você vai na madrugada, o irmão teve um dom e a resposta está ali. Ou seja, você consultou o Senhor. Agora, a Bíblia é um dos instrumentos que nós temos da consulta do Senhor, e é eficaz, e são riquíssimas as experiências que nós temos disso. Alguém pode dizer, mas por que vocês consultam a Bíblia? Por que consulta ao Senhor pela Bíblia? Isso pela experiência nossa. Nós temos experiência com isso. Isso não é uma ação teórica, mas é uma experiência que nós temos com o Senhor. E nós temos diversas experiências. Eu, particularmente, eu tive algumas até que espanta pela agudez da resposta do Senhor. Às vezes não vê um negócio, precisão, você não entende, né? Como é que pode ser tão claro assim. Não tem como o Senhor nos responder tão bem como que a palavra. E aqui que nós temos dito da palavra, falamos nos últimos programas, e a palavra de Deus é algo extraordinário. Você falou, Alexandre, na forma como o sacerdote consultava ao Senhor, né? Aquelas pedras do sacerdote, Urim e Tumim. Luz e verdade. Os historiadores dizem que, e até mesmo os estudiosos da Bíblia dizem que esse segredo morreu com o sacerdote. Ninguém sabe de que forma eles consultavam e de que forma Deus se revelava a eles através do Urim e Tumim. Luz e verdade. É um segredo. Então, se nós pegamos no Velho Testamento a consulta ao Senhor pelo Urim e Tumim, nós vamos fazer uma relação que nós nos tornamos sacerdotes através do sangue de Jesus, né? Nós não somos sacerdotes. E a consulta à palavra é um segredo, é um mistério que vai sair com a igreja quando ela for arrebatada, porque é uma experiência de operação do Espírito Santo, como o pastor Josias falou, não é uma consulta à palavra, quer dizer, isso aí seria uma coisa, né, até podia ser supersticiosa ou coisa parecida. Não é a consulta à palavra, à letra. A Bíblia. A Bíblia em si, como as pessoas falam, né? Aquele negócio, aquelas coisas de vocês consultam a Bíblia. Não, é consultar ao Senhor. Assim como o sacerdote consultou, né, Urim e Tumim, nós consultamos ao Senhor através da palavra e o Senhor se revela através da palavra. E uma das coisas que chama muita atenção foi a experiência de Jesus quando ele entra no templo e abre a palavra. E ele abriu no profeta Isaías. E o que ele disse? Hoje, essa palavra se cumpriu. Interessante que quando Jesus abre a palavra, não era uma Bíblia encadernada como essa que nós temos hoje. Exatamente. Era um rolo, né? Mas ali, no momento que ele abre, quer dizer, para dizer assim, tem que a nossa experiência que o Senhor tem nos dado, orar, abrir a Bíblia, às vezes colocar o dedo, são tantas maravilhosas experiências que nós temos. O recurso era outro do ponto de vista físico, mas o resultado era o mesmo. Era alcançar o profético, alcançar o mistério,
alcançar a palavra de Deus para aquele momento que seria aplicável àquele momento, a experiência de Jesus. Nós temos vários exemplos disso, quando a palavra de Deus foi esquecida, às vezes, né, quando Hulda, né, a profetisa, né, que ela veio, foi trazido a ela, que quando se fez a reforma na casa do Senhor, achou-se o livro. Quer dizer, olha só, Judá chegou a um tempo de apostasia tal em que se esqueceu da palavra de Deus, não tinha. Quer dizer, você tinha toda a organização religiosa, mas a palavra de Deus não tinha. Até que se reformou lá, fez acho que foi Josias mesmo. Rei Josias, o sacerdote Ilquias. Ilquias, ele fez a reforma lá. Olha aqui o livro, aí ele ficou assustado com as profecias que estavam ali. Ele foi até uma mulher, uma profetisa, Hulda, e ela começou a explicar, isso aqui, o Senhor falou isso vai acontecer. Ou seja, a consulta ao Senhor. Então, quer dizer, eles ficaram um tempo sem o recurso da palavra de Deus. E houve uma tragédia para Judá, justamente pelo esquecimento da palavra. Mas quando ela foi trazida de novo, aí ele fez um concerto com o povo para orar, para buscar pela palavra que foi descoberta. Então, a palavra, tem até o hino que as crianças cantam, a palavra é um tesouro descoberto, não é isso mesmo? Escondido, Escondido, que foi... não, é que as crianças cantam. Isso mais mesmo. ou menos. E que é bíblico também, o tesouro que estava escondido foi descoberto. Mas então, só para trazer, as crianças, aproveitar que as crianças elas são sempre um expoente daquilo que nós trabalhamos. As crianças são extraordinárias. E a palavra, então, o que se descobriu na palavra, então o que nós descobrimos na palavra de vida para nós é extraordinário. Por isso que a consulta a ela, ao Senhor, através dela, é uma experiência. Você fala experiência, como o rei Josias teve experiência, como Jesus abriu o rolo, e quando Jesus também exorta aos fariseus, as palavras, elas testificam de mim. Vocês se examinam a Escritura, examinamos sim, pois é, elas de mim testificam, elas falam de mim. Então, se elas falam de mim, é o próprio verbo e a própria palavra. Então, nós temos o verbo aqui. Então, ele fala, examina, busca a palavra naquilo que nós temos visto, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Há muita coisa, Josias, na Bíblia que aponta para isso. Então, por exemplo, a consulta, o que você falou e o Alexandre falou, a consulta ao Senhor, né, usando a palavra. Tanto que para nós consultarmos ao Senhor, nós somos sacerdotes. Nós vamos à presença do Senhor. Né? Não temos urim e tumim. O nosso urim e tumim é a Bíblia. O que nós apresentamos? Então, mas como sacerdote, nós temos que apresentar o quê? O sangue. Então, quando nós vamos consultar ao Senhor, Senhor, eu precisava que o Senhor se revelasse a mim. Eu apresento no teu altar o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus ainda testifica. João diz isso. Não é? Então, quando ele apresenta no altar o sangue, quer dizer, há uma operação do Espírito na palavra que um dia foi inspirada. O mesmo Espírito que inspirou a palavra é o que vai responder. Porque quando você clama pelo sangue de Jesus, você apresenta o sacrifício perfeito, e quando você apresenta o clamor pelo sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, a palavra tem vida. E se nós olharmos uma coisa que toda a Bíblia é muito interessante, porque aquilo que o pastor Geduti fala, e é verdade, há um segredo, há um mistério em tudo isso. Aí ele diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. No texto original, não é salpicada. No texto original é mergulhada no sangue, né? É embebida no sangue. Por que Deus faz isso? Por que o Senhor fala assim a João? Por que nada é sem sentido na palavra? Porque toda a palavra tem um sentido profético. Por que ele diz isso a João? Qual o significado? Será que ele está passando alguma coisa? Claro, profeticamente ele está dizendo o seguinte, quando o Espírito opera, a palavra é Jesus, que é a palavra viva. Jesus se revela. E é por isso que nós consultamos ao Senhor e usamos a palavra. Aí alguém diz assim, não, mas vocês estão falando da experiência, mas o segredo está na palavra. A própria palavra diz isso. E o resultado são as experiências que nós temos, é claro. E que são
maravilhosas, são profundas, você falou, né? São assertivas, a Não, forma são como... coisas que o senhor responde na palavra. As respostas são notáveis. Incrível. Vocês me permitem contar uma experiência, porque eu acho muito interessante pelo fato de quando aconteceu. A pessoa envolvida na experiência, a minha mãe, e ela precisou tomar uma decisão muito séria na vida dela, em 1966. Não existia a Igreja Cristã Maranata ainda. Nós começamos em 68. 68, Então. E ela, uma serva do Senhor, que tinha uma experiência com o Senhor muito profunda, e ela precisava tomar uma decisão, e o que ela tinha na mão na hora de tomar a decisão era a Bíblia. E ela pediu ao Senhor: Senhor, eu preciso tomar uma decisão muito séria, e eu quero tomar uma decisão segundo a tua vontade, não a minha vontade. E eu tenho essa Bíblia aqui, eu vou abrir a Bíblia. E vou colocar o dedo no texto que vai aqui. E aquilo que for a resposta, eu vou tomar essa decisão. E foi claríssima a resposta. E ela tomou uma decisão que fez com que ela vivesse todo o resto da sua vida em função dessa decisão, glorificando o Senhor, porque foi uma decisão mais acertada. E depois, 10 anos depois, conheceu esta obra e glorificou o Senhor pela experiência da consulta ao Senhor pela palavra que ela viu na obra. Quer dizer, alguma coisa que ela viveu e que marcou a sua vida como uma resposta do Senhor e que depois ela confirmou ser uma experiência que foi uma das experiências que a maravilhou ao virmos para esta obra. Só aproveitando isso que ele disse aí, é o seguinte, porque uma coisa que tem que às vezes as pessoas têm que pensar é o seguinte: a doutrina que nós vivemos na obra, a doutrina que nós vivemos, ela não foi, nenhuma delas foi criada por nós. Nós descobrimos e aplicamos na nossa vida. Aplicamos. Você pode conhecer e não aplicar. Você pode conhecer a doutrina, você pode conhecer os dons espirituais, saber que tem na Bíblia e não viver essa experiência. Você não vai negar que os dons não existem. Você pode não ter experiência, mas você não pode negar que eles não existem. Mas você pode... eu não consulto o Senhor através da Bíblia. Você pode não fazer isso, mas você não pode negar essa experiência para quem teve. A sua mãe, quando teve experiência, ela sequer estava aqui ainda conosco. Uhum. E a minha mãe também teve a mesma coisa. Eu sou de igreja tradicional. Ela, um momento, ela contava isso... Ela contava isso pra gente muito antes da gente ter essa experiência, assim, com o conhecimento da consulta ao Senhor através da palavra. Ela, no momento lá, ela precisava, ela estava sozinha em casa, ela precisava de uma resposta, um socorro, e ela abriu a palavra, e a palavra que o Senhor deu foi o socorro dela, foi um socorro mesmo, um socorro, e ela ficou maravilhada com aquilo. E ela nunca nem pensava, nem sabia que existia isso, mas foi pela palavra, a experiência dela. Eu era pastor em Vila Velha, e aconteceu um fato muito interessante com a palavra. A irmã ela tinha um filho adolescente, tal, o menino pegou uma meningite, meningite meningocócica, que é grave, tal. A criança foi internada na UTI e tal, evoluiu mal, e chegou uma fase perto já com encefalite, próximo chama de cerebral, né, morte cerebral. E ela chegou a criança estava internada há alguns dias, ela chegou no hospital, no CTI e tal, a equipe médica chamou, conversou com ela e disse: situação muito grave, né? Uma criança está evoluindo mal, nós não temos previsão de recuperação do seu filho, eu acho que ele vai a óbito e tal. Deu aquela orientação para ela. E ela saiu dali desesperada de noite, foi para casa, e ela chegou em casa, não tinha quem recorrer, não tinha o pastor já estava tarde, não tinha negócio de celular naquela época ainda, né? O telefone não ia tocar. Como é que não tinha ninguém? Ela estava sozinha e ela precisava de alguma coisa. Mas ela já consultava porque já estava na igreja e tal. E ela foi consultar o Senhor sobre aquele momento. Quando ela abriu a palavra, debaixo do dedo dela estava esse versículo: esta enfermidade não é para a morte. Ela contando é muito interessante. Ela descansou. Foi dormir e tal, tudo bem. Aí no outro dia voltou ao hospital. Quando ela chegou no hospital, ela foi direto ao CTI e tal. Quando chegou lá, a enfermeira veio e disse: ei, mãe, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Eu tenho uma surpresa para você. Ela: qual? Seu filho acordou. Paciente evoluindo para encefalite não acorda assim, poxa, né? Coma a reflexo, grave e tal. Seu filho acordou. Acordado, filho.
O menino saiu do coma, entendeu? Recuperado, normal, naquele dia, totalmente recuperado. Quer dizer, aí você diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando o Espírito Santo, ela colocou a mão ali e essa enfermidade não é para a morte, é como se Jesus tivesse voltado ao tempo dela, e isso foi o que aconteceu, e disse para ela a mesma coisa que disse lá para Marta e Maria sobre Lázaro. Essa enfermidade. Lázaro, Isso, né? Isso. Não é pra... Então veja, ele falou para os discípulos dele quando a notícia chegou então, do convite. Exatamente. Então veja, a palavra, para nós a palavra ela é um mistério, quer dizer, e quando o Espírito opera, ela nos surpreende mesmo, ela é extremamente impressionante com isso. É maravilhoso e a experiência que se testifica, né? se consolida, é ouvir a voz do Senhor, é alcançar o profético, é alcançar o mistério, é ter uma direção e, ao viver a direção, confirmar. As crianças têm experiência de consulta da palavra. Confirmar que Deus está no controle. Glória a Deus. E nós temos muito assim, quando você fala, por exemplo, da palavra, igual você falou da experiência da sua mãe e da minha. Eu lembro que eu li um livro há muito tempo, se você perguntar para mim que livro que é, não sei, não recordo, mas eu era bem jovem ainda. Então o livro eu era jovem, já estava na obra. Mas quem escreveu o livro já tem uns 30 anos de escrito o livro. E ele conta uma experiência, lembra que é um escritor evangélico, ele conta uma experiência, um americano, dele consultar a palavra. Aí ele disse, eu precisava de uma resposta. Ele falou, narrando, e a resposta, eu fui abrir a Bíblia buscando a resposta. E Deus me deu a resposta na Bíblia. Então ele conta a experiência da resposta que ele teve. Ou seja, Deus fala através da palavra, Deus fala através dos dons, através dos sonhos. É só o homem estar pronto para ouvir. Nós tivemos, há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, nós estávamos numa reunião lá no presbitério, na quarta-feira, e de repente alguém sobe na reunião e diz assim, tem um grupo de pessoas aí fora, eu acho que eles não são brasileiros não, vieram aqui falar com vocês. Aí um irmão desceu, era um grupo da África, uns 8, eram 6 homens e 2 mulheres. Queriam falar conosco. Ninguém falava português. Tinha uns 2 que falavam francês. E nós tínhamos uma irmã que trabalhava no presbitério que falava francês. E ela subiu com eles e tal, nós os recebemos e tal. E eles contaram a experiência deles. Há 3 anos antes, eles começaram uma igreja e o Senhor disse que o nome deles, lá na África, hein? Contato nenhum com a gente, o nome dele seria Maranata. Eles tinham uma mensagem para os últimos dias. Não botaram o nome Maranata, eles contaram para nós, botaram o nome da igreja Filadélfia. Deu tudo errado, dividiram, tudo bem. Aí depois de um período, daquela coisa toda, aí eles, decepcionados, começaram a se reunir de novo. O Senhor disse assim, mas vocês estão em desobediência. Eu falei que o nome seria Maranata. Aí eles se agruparam novamente, formaram uma igreja, botaram o nome Maranata, isso foi tudo rápido. E tal, registraram tudo certinho. Aí o Senhor deu uma revelação assim, procura aí, internet, aquela coisa, Maranata. Aí eles procuraram e consultante um monte de Maranata e tal, até que pegaram um site de uma igreja Maranata nossa nos Estados Unidos. Entraram em contato com os Estados Unidos e o pessoal disse, não, essa igreja, a sede é no Brasil. E por isso eles estavam lá. Para nós uma surpresa muito grande e tal. Aí um deles, olha só, disse assim, lá nos nossos países nós temos uma preocupação muito grande porque há muita opressão, uma invocação de espíritos malignos, aquela coisa toda. Eu queria perguntar para vocês, olha, qual a experiência que vocês têm com o clamor pelo sangue de Jesus? Nós tomamos um susto. Nunca tínhamos visto eles. Não, nós temos experiência com o sangue de Jesus. Tá.
Aí um outro pergunta assim, e a palavra? Aí o pastor Eduardo diz, mas como a palavra? Vocês têm experiência em consultar a palavra, clamando pelo sangue de Jesus e abrir a palavra para falar? Rapaz, nós ficamos parados, olhando como é que, rapaz, a mesma experiência que nós tivemos, os irmãos, eu falei até esses dias para Gilson, essa foi a experiência desses irmãos que nós nunca tínhamos visto sobre a palavra. Então isso, olha só, a experiência do livro que você leu, escrito há 30 anos atrás, e tal, não sei, mais de 30 anos antes de você vir para a obra, a experiência da sua mãe lá antes de conhecer a obra, a experiência da nossa irmã lá também, há muitas experiências e tal. Nós não criamos, Josias, uma doutrina, o Espírito Santo nos levou àquilo que já existia. Glória a Deus. E nos deu essa experiência. Glória a Deus. Isso é maravilhoso eu quero reforçar isso, né? São experiências no sentido amplo da palavra, ou seja, com resultados, com sinais, com efeitos altamente positivos na vida daquele que obedece e que confirma que, de fato, Deus falou através da consulta. Amém. Nós estamos encerrando, né, já nosso programa, o nosso terceiro na série sobre Palavra da Vida, Palavra Viva, e agora a consulta à palavra hoje com a presença do pastor Josias. Eu sei que ele vai fazer depois um relatório sobre a minha performance, entendeu? Perfeito. Pastor, A sua ancoragem. É o pastor do Alexandre Brasil, que o Alexandre Brasil é o nosso grande conhecedor, Josias, de Bíblia. Eu sei. Porque o pastor Alexandre Brasil foi crente tradicional há muito tempo, e a mesada que ele recebia na época de infância, ele tinha que recitar um capítulo inteiro da Bíblia, e passou a infância e a adolescência toda semana, era por semana, recitando um capítulo da Bíblia. Então, discutir Bíblia com Alexandre... É um desafio. Então é isso, nós estamos aqui encerrando aqui, até a próxima, a paz do Senhor. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro, é a minha esperança. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Jesus quer a ti se revelar, quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério é tudo pra mim. Jesus.
Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque podemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.